Estamos aqui em uma das ruas mais tradicionais da cidade de Campina Grande. Estamos aqui nas Buninas, a Rua Félix Araújo. Nessa rua, no passado, protagonizou algumas coisas que foram importantes para a cidade. Como, por exemplo, aqui foi o primeiro cemitério de Campina Grande. E, meus queridos, a importância desse lugar para Campina Grande é enorme, porque nós tivemos em 1956 um grande surto de cólera, e nesse surto de cólera, nós não tínhamos onde sepultar as pessoas eram sepultadas na igreja, e então não tínhamos como sepultar por questões de higiene, e então foi deslocado, construído um cemitério aqui, porque um decreto da Assembleia Legislativa do Estado de 1957 determinava que assim fizesse, para 2.000 pessoas. Mas como mais de 1.500 pessoas morreram até o final do século, o cemitério estava praticamente lotado. Em 1931, o prefeito Lafayette Coutinho mandava remover os corpos para o cemitério que tinha sido deslocado e construído no bairro do Monte Santo, o cemitério Nossa Senhora do Carmo, conhecido como cemitério do Monte Santo. As pessoas que ali foram enterradas, que foram sepultadas e retirados os corpos daqui, foi feito de forma aleatória, sem identificar os corpos dos principais ou dos primeiros habitantes da cidade. Foram colocados em barris e colocados lá em um local como se fosse uma vala, e infelizmente nós perdemos a identidade desses habitantes. Eu gostaria de dizer uma coisa: Deus, ele não perde a nossa identidade. Nós essa semana iremos estudar na lição algo impressionante, que é exatamente alguns textos controversos da palavra de Deus, que fala sobre a imortalidade da alma. A mortalidade, ela é condicional ou incondicional? Nós temos estudado que ela é condicional a nós estarmos com Cristo, e não pregamos a imortalidade da alma. Portanto, todo esse aspecto pertinente às pessoas que morreram, aonde elas estão, nós sabemos que todos nós temos uma promessa maravilhosa e grandiosa com Jesus Cristo, de que Ele é a ressurreição da vida, Ele sabe exatamente onde está o nosso DNA. Um fato importante também notar e de nós discutirmos é o seguinte, é que aqui é apresentado, como é um lugar de cemitério, de enterramento de pessoas, geralmente se criam muitas histórias, e se criaram aqui também muitas histórias de pessoas que apareciam e assombravam, uma tradicional escola que existia aqui na localidade. Quanta história é criada em torno das pessoas que já se foram. Mas eu gostaria de dizer para você que a Bíblia nos revela a verdade sobre isso aí. Os mortos não ouvem, não falam, não sabem de coisa nenhuma. Mas vamos estudar detalhado o que é que a Bíblia pode e nos revela. Vem comigo no estudo. Feliz sábado, meu querido amigo, meu querido irmão. Você que está aí em sua casa, muito obrigado por participar do nosso canal mais uma vez. Compartilhe o nosso canal, dê um like e você será abençoado. E mais uma vez, gostaria de agradecer pela confiança, pelo respeito, pela participação e, acima de tudo, pela bênção que nós recebemos quando nós estudamos a palavra de Deus. A Bíblia diz: cai a erva, seca-se a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E no Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que Deus, através da sua palavra, ilumine o nosso caminho. Nós vamos, neste momento, estudar a lição de número 9 da Escola Sabatina, que tem como título Passagens Bíblicas Controversas. Que passagens são essas? Difíceis, muitas vezes, de interpretar se nós não atentarmos direito. Mas quando nós atentamos o detalhe, esses textos que aparentemente são complexos, controversos, eles se tornam fáceis e, acima de tudo, uma bênção para a nossa vida. E para estudá-los com vocês, neste sábado, nós temos o prazer, nós temos aqui o pastor Michel Costa. Ele também, tá certo? Tem um canal que faz um trabalho maravilhoso, extraordinário. Ele é psicopedagogo, tem curso de liderança cristã, tem bacharel em teologia, é um profundo estudioso também da palavra de Deus, da lição da Escola Sabatina. Ele ama e faz dela a sua vida. Ele é pastor no distrito de Capanema, no estado do Pará. Seja bem-vindo, pastor Michel.
com sua simpatia, com o seu carisma. Seja bem-vindo ao nosso canal e vamos falar com o nosso público desse jeito. Sua apresentação, pastor. Olá, professor, obrigado pelo convite, obrigado, cada ouvinte que está participando. Eu já dei uma olhada no canal, fiquei feliz ali em ver vários rostos conhecidos, professores até que deram aula para nós, amigos que convivemos no ministério. Então, assim, o canal é muito rico de informações e fico feliz de ter esse privilégio de, essa semana, estar compartilhando com vocês um pouco do que aprendi também com a lição do conhecimento da palavra de Deus. Tá massa. Então, pastor, o texto áureo da lição se encontra em João, capítulo 5, versículo 39, que diz o seguinte: vocês examinam as escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. Diz aqui, e são elas mesmas que testificam de mim. Com base nesse texto, que pede o aprofundamento, o exame das escrituras, pastor, quais os principais tópicos que serão abordados nesta lição? Professor, essa lição, realmente, o texto de João, ele é importante, porque a gente não pode fazer apenas uma leitura superficial da palavra. A gente precisa examinar, olhar os detalhes, estudar, como Isaías diz, um pouco aqui, um pouco ali, e quando a gente vai analisando com um pouco mais de cuidado, a gente chega à compreensão correta. A gente entende que um texto fora do contexto vira um pretexto, né? Então, para não cairmos neste mal, a temática desse trimestre é imortalidade, e nós não cremos, como adventistas, na imortalidade natural da alma, e assim os textos que são mal interpretados para dar base para a imortalidade natural da alma é que estamos vendo nessa semana. Esses são os textos que eu julgo ser principal, por isso que ficou um pouco mais pesado a lição, porque há vários argumentos para transformar os textos em literais, e, na verdade, iremos perceber que a maioria deles são simbólicos. E, para chegar a essa conclusão, tem que analisar com certo cuidado e interpretar baseado em outros textos bíblicos também, até usando o texto de recorrer ao hebraico, o próprio grego, para assim chegarmos a uma compreensão correta da palavra de Deus. Então, eu acredito que o que iremos estudar nessa semana, né, aqueles que já fizeram, já que esse é o momento aqui de um resumo, ele tem essa conotação de levar você ao sentido correto da palavra. Porque se você até olhar na introdução, 1 Pedro 3,15, que diz que devemos estar preparados para responder a todos aqueles que pedirem razão da esperança que nós temos. Então, por que é que nós cremos assim? Então, as pessoas vão mostrar como é que elas creem, vão usar esses textos, e a gente precisa estar preparado. Não para um debate, que Deus nunca chamou para a gente ser defensor do seu nome, mas para apresentar aquilo que é correto. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito bem, pastor. Excelente. Pastor, então veio o primeiro tópico da lição, né? Uma parábola conhecida da Bíblia, uma parábola que é usada muitas vezes para justificar a doutrina da imortalidade incondicional da alma, que é a parábola do rico e Lázaro. Porque essa parábola não é uma descrição literal da vida após a morte. Quais as razões que a gente encontra para acreditar que essa parábola ela não está justificando, né, a literalidade da doutrina da imortalidade da alma dentro do contexto dela? A parábola do rico e Lázaro. Ok. Quando a gente conversa com alguma pessoa que crê na imortalidade condicional da alma, um dos primeiros textos que eles utilizam é justamente Lucas, no capítulo 16, 19 ao 31. Essa parábola, como assim eu acredito, muitos levam de maneira literal. Eu estava observando que todos nós acabam que, querendo ou não, faz uma coleção natural de Bíblias, então eu tenho várias versões aqui, e me surpreendi que em algumas versões já vem escrito parábola. Então, o primeiro sinal que alguns intérpretes, ao traduzir a Bíblia, já colocou que ela é uma parábola. Qual é o outro sinal que a gente identifica isso? Se você for observar, eu olhei vários textos de Lucas, porque Lucas 7,41, Lucas 14,16, Lucas 15,11, Lucas 16,1, todos eles começam do mesmo jeito. Uma vez, houve um homem. Então, as parábolas tinham essa mesma iniciação, era a mesma expressão. E na parábola do rico e Lázaro não é diferente. Quando você olha no versículo 16, 19, diz assim: ora,
havia certo homem. Então, você vê que Lucas seguiu o seu mesmo padrão de escrita para as parábolas de Jesus. Então, essa é uma das evidências de que estamos tratando de uma parábola. Um outro aspecto também que fica bem, assim, notório que é uma parábola, não é algo real, é porque você percebe que o céu e o inferno estão bem próximo nessa parábola. Você percebe que o rico, ele fala com Abraão, ele sabe onde está Lázaro, e eu fico a pensar, uma mãe que, por exemplo, se salvar e o filho se perder, e ela agora passar a eternidade sofrendo por um filho que ficou no inferno. É bem estranha essa concepção e foge do conceito bíblico. Mas há outros argumentos também interessantes e importantes. Um deles é que o rico pede a Abraão para que Lázaro vá falar com os irmãos, para que ele assim creia. E olha que interessante o que Abraão responde no verso 31. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Em outras versões, eles dizem assim, ó, ainda que ressuscite ou apareça Lázaro. E aí, então, alguns dizem assim, ó, essa é a primeira parábola que Jesus usa um nome. Só que tem um detalhe aí, porque Jesus usou esse nome lá. Lá em Betânia, quando Jesus ali ressuscitou um homem, como era o nome? Era Lázaro? O irmão ali de Maria e Marta. E o que foi que aconteceu? Quando você lê o contexto bíblico, diz que eles tentaram matar a Jesus e a Lázaro, porque Lázaro era uma das provas de que Jesus era verdadeiramente Deus. Então, Lázaro é uma das provas da divindade de Jesus. Então, o que Abraão nessa história diz ao rico é Jesus por meio da parábola dizendo aos judeus: olha, eu dei tantos sinais a vocês por meio dos profetas, dei o sinal até de Lázaro, mas vocês assim não creram. Então, o que ele pediu rico foi até feito por Jesus, mas mesmo assim foi o quê? Negligenciado. Então, qual é a explicação correta? Quais lições tirar dessa parábola do rico e o Lázaro? O relato da parábola ensina que status e reconhecimento social no presente não são critérios para uma recompensa futura. Então, não adianta você ter recursos aqui que isso vai naturalmente contribuir para a sua salvação. Não é porque você nasceu no Evangelho, não é porque, por exemplo, para os judeus ali, eles são filhos da promessa, porque você vê que ele chama Abraão de pai e Abraão chama o rico de filho. Então você vê que há esse aspecto de paternidade, era uma mensagem direcionada aos judeus, e assim então Jesus estava dizendo, não é o seu status que salva. Segundo aspecto, o destino eterno de cada um é decidido pela vida e não pode ser revestido na vida após a morte. A gente precisa entender, eu gosto particularmente de Eclesiastes 9, 5 e 10, principalmente o 10, que diz que na morte não há projeto, não há plano. E diz que todo mundo, quando morre, vai para o Sheol. Então, a gente precisa entender isso de forma clara, que não há projetos para ser cumprido depois da morte. O que a gente tem que fazer de certo, o que a gente tem que fazer para ser salvo, é agora, a oportunidade que temos. Então, nossos amigos que estão ouvindo essa lição, a decisão que você tem de aceitar Jesus é hoje. Tome a decisão de crer nele, aceitá-lo e se preparar para a sua volta. Muito bem, pastor. Excelente. O senhor conseguiu ir ao ponto, né? Explicar em pouco tempo, né, a profundidade dessa parábola para não ficar dúvidas sobre a questão da imortalidade incondicional. Não é isso que a parábola quer dizer. O senhor deixou bem claro qual o objetivo final da parábola, quando é relatada essa parábola por Jesus. Mas o segundo tópico, pastor, aí será que vai ser mais difícil de explicar? Veja, quando Jesus estava na cruz, tinham dois ladrões, e um ladrão se converteu e outro não, conhecemos todos a história, mas Jesus disse para um deles, na verdade te digo, que estarás hoje mesmo comigo no paraíso. Esse é o verdadeiro sentido do texto, naquele contexto ali, que Jesus foi crucificado, que ele morreu, o ladrão morreu também, e os dois foram para o céu.
É esse o sentido do texto? Ou existe uma abordagem? Porque se entendermos a literalidade do jeito que está escrito aí, então existe a imortalidade incondicional, ou seja, o indivíduo, quando morre, ele vai diretamente para o céu, ali como o ladrão que estava na cruz. Mas qual é o sentido desse texto, pastor? Vamos lá. Existem algumas coisas que a gente precisa ter cuidado ao estudar a Bíblia. Primeiro, Mateus foi uma testemunha ocular, nós temos também o Evangelho de Marcos, nós temos João, e nós temos Lucas. Quem é Lucas? Desses, o único que era um grego é Lucas. Até dizem que um dos melhores escritos da Bíblia é de Lucas, porque ele era grego, era médico. Ele escreveu o livro de Atos, escreveu o Evangelho, e você vai ver que alguns dos pontos difíceis está tudo em Lucas. Eu acabei de fazer um devocional estudando Mateus, e eu acho Mateus muito simples de entender. Um outro aspecto, que aqui no Brasil, as nossas versões de Bíblia, tudo é João Ferreira de Almeida. Quem era João Ferreira de Almeida? Era um padre. Então, quando ele fez a sua tradução da Bíblia, é muito difícil você traduzir sem você colocar sentimentos naquilo que você crê. Vocês vão observar quando a gente estudar sobre a carta de Pedro, de Paulo, você percebe que tem um pouco do sentimento deles, que estava a viver. Então, quando a gente encontra, que é o ponto ali, que eu acho que é o mais complicado, que é o verso 23, capítulo 23, verso 43, que diz assim, ó, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, aqui há alguns pontos para se analisar. Se você for atrás de alguns livros, vai até aí encontrar que existia um ladrão bom. Alguns até chamam ele de Dimas. Até a Igreja Católica transformou ele em um santo, Santo Dimas. E existia, alguns dizem que esses dois ladrões eram do bando de Barrabás. Estavam aí para se crucificar com Barrabás. Barrabás, então, ficou livre. E os dois ficaram para ser condenados. O interessante é que Dimas, nos relatos que existe, ele já ouvia falar de Jesus e queria ter esse encontro com Cristo e não teve. E no momento da cruz que ele teve, ao olhar para Cristo, ele viu ali o Filho de Deus. O outro ladrão fez gozação, assim como o povo, pedindo para que Jesus descesse da cruz, salvasse a si e salvasse a eles. E ali, então, aquele outro o repreendeu e testemunhou de Cristo como Deus. Então, Jesus fez uma promessa. Te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E aí agora virou um problema, por quê? Porque nós temos uma concepção muito voltada para a concepção grega de imortalidade. A gente acha que a pessoa, eu digo a gente assim, na cultura, é natural achar que a pessoa morreu vai direto ao céu. Porém, nem Cristo, logo depois que morreu e ressuscitou, foi direto ao céu. Se você observar o texto de João, capítulo 20, verso 17, quando Maria ali tenta falar com ele, conversar, e disse, olha, eu ainda não fui ao Pai. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, se esse ladrão tivesse morrido direto ao céu, ele foi primeiro até que Jesus. Se você observar também, disse que quando Jesus morreu, as tumbas se abriram, isso foi lição passada, né, que eu acredito que deve ter sido um ponto também aí um pouco complicado para explicar, diz que as tumbas se abriram, mas eles só saíram da tumba quando Jesus o quê? Ressuscitou. Eu procurei muitos livros, muitos comentários, e como adventista, nós gostamos bastante dos escritos de Ellen White, e eu achei uma citação de Ellen White que diz que eles continuaram testemunhando e só subiram ao céu quando Jesus foi. Então, o que é que eu queria dizer a vocês? Esse ladrão não tem como ter ido ao céu antes de Jesus. Mas então, por que acredita-se que ele morreu e foi para o céu? A gente precisa entender que Jesus deixou algumas promessas. João 14, de 1 a 3, Jesus disse que quando ele fosse, ia preparar lugar. E o lugar que Jesus foi preparar é para mim, para você, até para aquele ladrão que creu. O testemunho que a gente tem que ficar dele é unicamente de que, mesmo no último momento, ele tomou a decisão, testemunhou de Cristo e pôde ser salvo. Então, Jesus estava deixando a promessa para ele, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Existe um outro aspecto que é um pouco mais complexo, eu vou tentar falar em poucas palavras, mas que tem a afirmação do Paroski. Paroski diz que tem a questão gramatical. Se você for olhar o advérbio hoje, que aí ele dá a palavra em grego, xeremon, xemeron, deve ser ligado ao verbo que o segue, ser.
ao verbo que precede, dizer. Então, Wilson Parotsky reconhece que, do ponto de vista gramatical, é praticamente impossível determinar a alternativa correta. Então, o que acontece? A gente colocou o texto seguido e fez uma interpretação que, para a nossa língua, é necessário, para poder ficar correto, colocar o quê? Uma vírgula. Já viu que uma palavra fora do lugar, um ponto, uma acentuação, muda tudo? Então, traduzindo isso, o que é que Jesus quis dizer ao ladrão? Olha, eu estou te prometendo hoje, te digo hoje, estarás comigo no quê? No paraíso. Se vocês querem ver uma outra coisa simples também para entender, aquele ladrão morreu. E quando Jesus voltar, sabe o que vai acontecer? Quando ele abrir os olhos, ele não vai ver o tempo que passou. Para ele vai inicialmente achar que ele morreu e agora está acordando vendo Jesus o quê? Voltar. Então, assim, eu não sei. Antigamente fazia a comparação, e até a Bíblia faz, com o sono, né? Que a morte é como um sono, porque você dorme e não percebe o tempo passar. Eu tenho brincado com as pessoas de que hoje, como muita gente tem insônia, eu digo que o sono já não é tão bom para comparar com a morte. Sabe com o que é que eu comparo hoje? Com a anestesia. Eu tive a experiência recente de fazer uma endoscopia. Eu fiquei surpreso, que disse, senhor doutor, o senhor já me deu um remédio aí, eu ainda estou acordado. Ele disse, não, você ainda não recebeu anestesia. Quando eu fiquei de lado, que ele colocou, eu só lembro que depois, quando eu abri meus olhos, eu já estava sentado em outra sala. Eu digo, meu Deus, o que foi que aconteceu? O tempo passou e não percebi nada. Assim também, queridos, são para todos aqueles que dormirem. Eles, quando acordar, vai ser para ter um encontro com Cristo, na primeira ou segunda ressurreição. Eu costumo dizer às pessoas que, se eu não ver Cristo em vida, que assim também já facilita para vocês entenderem de Paulo, porque Paulo, inicialmente, ele queria ver Cristo em vida. E eu acho que essa deve ser a nossa declaração de sempre, ver Cristo em nossa geração. Então, assim, se eu não ver Cristo em vida, eu brinco que quando eu ressuscitar, eu vou perguntar logo, eu estou na primeira ou na segunda? Porque a minha preocupação vai ser essa, porque todos dois, a primeira e a segunda ressurreição, vão ver Cristo. Um para a ressurreição da vida e outra para a destruição eterna. Então, queridos, o que Jesus deixou de promessa para o ladrão é que um dia ele estaria no reino com Cristo Jesus. Muito bem, pastor. Ficou bem claro mesmo essa questão, para que ficasse claro, né, o texto, o verdadeiro sentido do texto, né, porque como o texto ele foi traduzido, né, e na tradução muitas vezes se coloca o contexto da cultura, do entendimento teológico da época, mas o verdadeiro sentido do texto seria, na verdade, te digo hoje que estarás comigo no paraíso, né? Então, Jesus estava afirmando naquele momento que um dia ele estaria com ele no paraíso. Mas agora vem um outro texto, pastor, complexo também, que é partir e estar com Cristo, lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 21 e 24. Porquanto para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Entretanto, se eu viver na carne, fruto para o meu trabalho, traz fruto para o meu trabalho. Já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Esse aqui é o de Filipenses. Aí vem também o texto de Tessalonicenses 4,17, né? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Nesses textos, pastor, verdadeiramente, o que Paulo estava querendo dizer? Paulo, ele estava dizendo que quando, ora, de um e o outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incompreensível melhor. Ele está dizendo que quando ele viesse a morrer, ele já estaria automaticamente com Cristo. É isso que o texto quer dizer? Esclareça aí para o nosso público. Pronto. Meus amigos, olha só que interessante. O problema está, então, no versículo 23, quando Paulo fala de morrer e estar com Cristo. Claro que a gente vai trabalhar os dois textos, né? Porque tem 1 Tessalonicenses também, capítulo 4, o versículo 14, que é onde está o problema, e a gente vai mostrar onde está a resposta. Mas o que precisa de um pouco mais de explicação é de Filipenses.
Primeira coisa que a gente tem que entender é que, ao Paulo escrever essa carta, ele estava preso, era o ano de 62, em Roma, e Paulo não sabia do seu destino, se estaria com vida ou não. Então, Paulo escreve sem saber o que o futuro lhe reservava. Um outro detalhe que parece que, às vezes, a gente esquece, era o que Paulo já tinha passado nessa vida. Quando você observa em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 22 a 28, Paulo fala algo que é digno até de a gente ter um pouco de compaixão, porque ele diz assim, ó, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Em viagem, muitas vezes em perigo. E aí ele disse, eu tive fome, passei por dificuldades. Então imagine a vida desse homem, né? Você apanhar tantas vezes, sofrer, tudo por amor ao quê? Ao Evangelho. Então, quando Paulo fala que ele estava em dúvida se era melhor ficar ou partir e estar com Cristo, Paulo estava se referindo, queridos, ao que está em Filipenses, em Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Vamos dar uma olhada no que está escrito lá? Diz assim, ó, Filipenses 21, verso 4, diz, e lhe enxugará dos olhos a lágrima, a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, o quê? Passaram. E um outro texto que eu quero ler nesse sentido é quando ele diz, na perspectiva, que as primeiras coisas passarão, então o quê? O sofrimento. Paulo estava querendo dizer, ó, finalmente eu vou descansar de todos os meus problemas. Porque quando a pessoa morre, não há mais luta, não há mais pranto, não há mais... Acabou. Seus projetos, suas lutas acabaram. Só que Paulo reconhecia sua missão. Paulo sabia de que ele, em vida carne, ele fala assim, ele estava sendo útil para o evangelho. Então Paulo diz assim, ó, eu não posso, de maneira egoísta, pensar só em mim. Eu preciso pensar naqueles que eu estou pregando do evangelho. Então ele disse, é melhor morrer e descansar ou eu estar em vida pregando do evangelho. E ele mesmo chega à concepção que é melhor permanecer em quê? Em vida. E você observa que Paulo não estava pensando em morrer e logo para o céu por causa da sua afirmação de 2 Timóteo, capítulo 4, de 6 a 8. Eu faço questão de ler esse texto, porque nesse momento, ele escrevendo para Timóteo, quando você lê as cartas de Timóteo, você percebe que todas as cartas Paulo escreveu com amor, com ensino, mas ele tinha um carinho muito grande por Timóteo. Então ele percebeu que essa fase dele era a fase final. E aí Paulo diz algo muito bonito, que deve ser também a declaração de cada um de nós, quando ele diz assim, ó, no versículo 6, capítulo 4, versículo 6 e o versículo até o 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Olha que afirmação bonita de Paulo. Paulo diz o seguinte, ó, eu completei a minha carreira, eu fiz a minha parte. Eu preferi não morrer, continuar em vida, pregando o evangelho, mas agora eu sinto que é chegado o meu fim. Mas eu estou feliz que fiz a minha parte e tenho certeza da minha salvação. E agora eu descansando, quando Cristo voltar, ele me dará a recompensa. Olha, não é só para mim, mas para todo aquele que nele crê. Queridos, Paulo tinha a certeza da sua salvação, mas Paulo tinha a certeza que seria na volta de Jesus e não algo imediato. Quando ele escreveu, ele falou do seu sentimento, ele falou do seu desejo de descansar. Lembra que eu falei na outra afirmação do ladrão da cruz? Que quando a gente morre, a gente fecha os olhos e o dia que a gente for abrir já é Jesus o quê? Voltando. Então a morte não é um sofrimento para quem morre. Claro que eu não estou estimulando ninguém aqui a se suicidar, porque o suicídio não é aprovado por Deus e a gente deixa para quem está com vida um sofrimento. Mas muitas das vezes, eu até aprendi isso no seminário, que a pior ação para a gente fazer, eu passei por isso uma vez só até agora, em 12 anos de ministério,
foi uma pessoa que disse assim, pastor, eu não posso tirar a minha vida, mas ore para eu morrer. Sabe por quê? Porque a pessoa estava em cima da cama, desenganado pelos médicos, e ele disse assim, para mim hoje, eu prefiro morrer do que continuar em vida. E o interessante é que eu orei para que fosse feita a vontade de Deus, mas que Deus orasse com carinho a situação da pessoa. Antes de eu chegar em casa, eu recebi a notícia que aquele senhor tinha descansado. Então, queridos, Paulo também estava dizendo, ó, eu sei do que eu estou passando, eu sei da minha dor, eu sei que estou sendo útil para o evangelho, mas, Senhor, se eu puder descansar, para que eu tenha esse desejo, para que se cumpra na tua volta, eu estar contigo, para mim vai ser muito melhor. Só que aí ainda tem a problemática de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, porque quando diz que Jesus vai voltar, eu gosto, quando vou fazer ali momento fúnebre, de usar 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, porque eu acho que é um texto muito claro. Você vê ali Paulo falando sobre o aspecto da morte como um sono. Então, quando você olha ali do versículo 13, ó, não queremos, porém, irmãos, que seja ignorante a respeito dos que dormem. Então, ele usa o aspecto da morte como um sono, só que olha aqui o 14 que é que diz, ó, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. O que as pessoas interpretam é que quando Jesus voltar do céu, ele vai trazer as pessoas que já morreram. Opa, se você for falar assim, você não terminou de ler os restos, o restante dos versos, que o 16 dá a resposta. Olha o que diz o verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dá a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o verso de 16 deixa claro que as pessoas estarão mortas, estarão ali na sua sepultura, alguns onde foram deixados, porque há uma outra polêmica interessante, porque Jesus, e parece que mais um relato, segundo Rodrigo Silva, de pessoas que passaram pela cruz e foram enterradas, mas a maioria delas, que chegou uma época de eles crucificarem os romanos, cerca de 500 pessoas por dia, e eles não enterravam, porque eles queriam ver os corpos sendo destruídos, queimados, para quebrar a ideia da ressurreição. Então, assim, ele dizia, onde é que eles vão ressuscitar, que nem tumba eles têm? Então, ó, independente de onde as pessoas foram sepultadas, deixadas, na vinda de Jesus, eles ressuscitarão. Nem os vivos precederão aos que dormiram em Cristo. Olha que promessa linda. Então, assim, queridos, eles não estão no céu, mas Deus não deixou eles abandonados. A palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, os que morreram nele ressuscitarão. E eu e você, olha o que diz no finalzinho dessa seção da Bíblia, o verso 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. A gente precisa se apegar a essa palavra. Existe até um ateu muito querido no Brasil atualmente, que é o Leandro Carnal, e ele diz o seguinte, para mim que não creio em Deus, para mim morreu, acabou. Eu não consigo consolar uma pessoa que está chorando por alguém que morreu. E ele diz, o que eu acho bonito no cristianismo é isso, é que vocês têm uma esperança para os que morrem. Exatamente, queridos. Não precisamos entrar em desespero quando alguém morre, porque Cristo, como ressuscitou, assim também, quando ele voltar, ele ressuscitará todos que morreram crendo nele. Que eu e você confiem nisso e se apegue às promessas do Senhor. Amém. Muito maravilhoso, pastor. O senhor conseguiu explicar a parábola do rico e Lázaro, o ladrão da cruz, né? Conseguiu explicar agora o partir estar com Cristo, mas agora, pastor, vem um texto que é um pouco complexo, né? Que está em 1 Pedro, né? Capítulo 3, versículo 13 e 20, e fundamenta exatamente a doutrina de uma grande religião, atualmente, uma das mais fortes religiões dos Estados Unidos, que se fortalece também em alguns países da América, não é, que é a possibilidade de pregar, né, as pessoas que morreram. Né? E lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13, ora, quem é que vos há de maltratar, se for zelosos com o que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça,
bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificando no Espírito, no qual também foi, veja bem, pastor, e pregou, no verso 19, pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Pastor, e agora, pastor, verso 19, pastor diz o qual foi pregou os espíritos em prisão. Por exemplo, perdi meu pai semana passada, não é? Mas ele morreu no Senhor. Mas eu tenho outros parentes que morreram e não morreram no Senhor. A grande pergunta é a seguinte, pastor: eu posso pregar para essas pessoas, esses meus parentes que não conheciam a Jesus, que não tiveram a oportunidade de conhecer a salvação, eu posso retroceder à salvação? Podemos, de forma retroativa? Vamos lá, então. Em um livro do pastor Roberto Tim, que acompanha a lição desse trimestre, ele usa uma frase de Martinho Lutero, um livro que tem chamado Cartas Apostólicas, né? Cartas Apostólicas, e Martinho Lutero diz assim, ó, esse é o texto mais difícil da Bíblia. Eu tenho dúvida sobre ele. Difícil. Que forte isso, né? Então, o Martinho Lutero, que teve sua grande contribuição, mas ele tinha dúvida. E o interessante é que, para entender esse texto, a gente precisa não esquecer de todo o contexto da Bíblia no aspecto da imortalidade da alma, né? Nesse assunto que estamos estudando durante todo o trimestre. Então, a primeira coisa que a gente precisa solucionar aqui é como você falou. Pode-se pregar aos mortos? Aí a gente tem que usar diversos textos, que a lição até nos ajudou, dando aí a referência. Eu peço a vocês, então, que estão ouvindo, leia com carinho cada um deles, Jó 14, de 10 a 12, Salmo 146, só que, de novo, eu volto para o meu favorito, que é Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 10, onde deixa claro na palavra de Deus que os mortos não têm obra, não têm projeto, não têm plano nenhum. Então, morreu, acabou. Agora, quer um texto que fale isso mais claro? Pronto, a Bíblia nos ajuda. Hebreus, capítulo 9, versos 27 e 28, que diz assim, ó, só se eu até ler esse texto, eu acho que ele é tão importante para a compreensão de 1 Pedro, que é necessário a leitura dele. Então, vamos lá para Hebreus, capítulo 9, no versículo 27 e 28. Diz assim, e assim como aos homens estão ordenados morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o guarda para a salvação. Eu sei que quando a gente lê o texto, dá logo vontade de explicar outra coisa, como, por exemplo, como assim Jesus vai vir sem pecado, né? Ele tinha pecado, lembre-se, Jesus, quando morreu, ele carregou sobre si o quê? Todo o peso do pecado. Agora, quando ele vier, ele vai vir com toda a glória. Mas o texto deixa claro para a gente, ó, só se morre uma vez. Jesus morreu uma única vez. Então, o que a gente tem que fazer é nessa única vida. Não tem segunda, não tem terceira, não tem pregação depois da morte. Ah, mas o texto não fala isso? Alguns podem assim afirmar que Jesus foi pregar aos mortos. E aí, o próprio Pedro, ele nos ajuda a entender esse contexto de Jesus pregar aos mortos. Primeiro aspecto que a gente precisa observar, quando ele fala em 1 Pedro, no capítulo, na verdade, 2 Pedro, capítulo 2, verso 4,
e Judas 6, ele já nos dá a entender sobre o Espírito de Cristo. Vou até, na verdade, fazer uma alteração nisso que eu falei. Aqui é a segunda parte, professor, porque há o grupo que crê que Jesus pregou aos mortos, mas há o grupo que crê que Jesus pregou para os anjos caídos. Então, esses textos aí, a gente vai usar para explicar essa parte. Eu quero me deter a Jesus pregando aos mortos. Você olha em 1 Pedro, capítulo 1, verso 11, ele fala sobre o Espírito de Cristo que estava nos profetas do Antigo Testamento. E aí, então, você vai observar que esse texto de 1 Pedro 3, 13 a 20, ele usa o assunto de Noé. Observe aqui, no verso 20, diz assim, ó, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Então, vamos entender um pouco melhor isso. As pessoas que creem que Jesus pregou aqui aos mortos, não é a todos os mortos, mas apenas um grupo. Que grupo foi esse? Os antediluvianos. Opa! Então, Jesus desceu até o inferno para pregar só para um grupo, já tem alguma coisa errada. Quando chega na hora, ele usa o termo de Noé. E quando eu citei 1 Pedro 1,11, fala sobre o Espírito de Cristo. Aqui já começa a nos dar uma chave a entender o contexto do versículo 19. Pedro estava afirmando que o mesmo Espírito que usou Noé, o mesmo Espírito que usou os profetas do Antigo Testamento, assim também usaria as pessoas que pregassem do Evangelho. Porque quando você olha o contexto da mensagem, ele está falando sobre o exemplo de Cristo e Pedro está estimulando que a gente pregue o Evangelho. Então, Pedro ele usa esse termo que o Espírito de Cristo sempre acompanhou aqueles que pregam o Evangelho. O próprio texto de Hebreus, que a gente leu, o 9 tem o 27, mas há uma outra passagem também em Hebreus que fala sobre Noé, que Noé pregou o Evangelho durante o quê? Todo aquele período, e ali foi usado por Deus. Então, o texto está, na verdade, se referindo claramente a Noé. E aí, a lição ainda nos estimula a ler Gênesis 4:10, porque diz que o sangue de Abel clamava, né, sobre a terra, ali Deus falando para Caim. Então você vê que envolve ali esse aspecto do sangue, do sacrifício. E ainda mais a lição diz assim, ó, devemos notar que em 1 Pedro 3, o espírito em prisão, no verso 19, são identificados no verso 20, como os antediluvianos desobedientes. O termo espírito, pneuma, é usado nesse texto e em outras partes do Novo Testamento, em referência a pessoas vivas que podem ouvir e aceitar o convite da salvação. O texto que eu queria de Hebreus é o 11:7, que diz que a pregação aos antediluvianos foi realizada por Noé, que foi instrumento nas mãos de Deus, onde até em 2 Pedro 2:5, o próprio Pedro chama ele de pregador da justiça. Então, em resumo, e trazendo a compreensão certa do texto, Pedro estava usando apenas uma ilustração daquilo que já havia ocorrido no passado, desde Noé e os profetas que pregaram sobre o Espírito de Cristo para levar as pessoas ao conhecimento do quê? Da verdade. Só que aí existe o grupo que acha que ali era anjos caídos. Então, olha que interessante. Quando você pensa dessa forma, você está esquecendo do que está em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Olha o que está escrito lá. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, diz assim, ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando no inferno, os entregou ao abismo de treva, reservado para o quê? Para o juízo. Então, diz que eles já estão esperando para o juízo. E tem outros dois textos interessantes que a própria lição traz, Efésios 6:12 e 1 Pedro 5:8, que mostra que os anjos caídos nunca se arrependeram do que fizeram.
Então, queridos, a gente não pode esquecer que Cristo quer dar salvação a todos que fizerem o quê? Que se arrependerem e confessá-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, nenhum anjo caído fez isso. Não há relatos na Bíblia, e com isso nós acreditamos que ele, juntamente com Satanás, porque não se arrependeram, será destruído no tempo do fim. Então, queridos, não vá por esse caminho que Cristo pregou para os que estavam em morte, porque, olha o processo, Cristo morreu, ressuscitou, falou aos discípulos. Outra coisa que a gente faz questão de dizer, do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado, o que é que Jesus fez? Ele descansou no pó da terra. Foi isso que Cristo fez. Então, no domingo, ele ressuscitou. Quando ressuscitou, passou 40 dias sobre a terra, testemunhando, animando aos discípulos, e depois foi para o céu, onde, quando Estevão foi apedrejado, Estevão viu Jesus aonde? Sentado ao lado de Deus, à direita de Deus ali, intercedendo por nós. E o bonito é o que diz 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado e um Pai, Jesus Cristo. É esta obra que ele está fazendo. Não pregando para mortos, mas ele está ali intercedendo por nós e fazendo parte ali do processo de juízo, para que o juízo ali, a última parte do juízo, o juízo final, quando ele voltar, todos aqueles que creram nele e aceitaram, possam alcançar a vida eterna. Amém. Amém. Pastor, Amém, o senhor conseguiu aí explicar muito bem, tão bem quanto Léo do Quadro, o senhor explicou a questão pertinente de forma brilhante sobre a palavra e Lázaro, e explicou também muito bem a questão do ladrão na cruz, que ele não foi naquele mesmo dia com o Senhor para o céu, explicou também o partir estar com Cristo no contexto que o apóstolo Paulo coloca, e explicou agora que nós não devemos, nem Cristo pegou a pessoas que morreram. Mas agora, pastor, vem uma coisa que realmente eu quero ver como é que o senhor vai sair desse texto agora, que se encontra em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 9 e versículo 11, que fala sobre almas debaixo do altar. Está pronto, pastor? Está pronto para receber a pergunta? Vamos lá. Vai o texto. Eu sei o texto que sai se sair. E quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, ainda que também se completasse o número de seus conservos e os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foi. Pastor, eu quero ver agora como é que o senhor vai se sair. Pastor, esse texto aqui, ele está complexo. Eu quero ver mesmo como é que vai sair. Pastor, manda ver aí. Explica aí para a gente, porque bateu uma preocupação no coração e dos ouvintes também. Essas almas debaixo do altar. Meus amigos, nesse aspecto do Apocalipse, precisamos entender do mesmo contexto que a gente analisou os outros versos. Em muitos deles que a gente está aqui estudando, tem um aspecto se é simbólico ou se é literal. E o problema é a gente pegar tudo na Bíblia como literal, que vai criar uma confusão. Já viu que tem gente que não gosta nem de ir à praia, porque diz que a besta vai sair da praia? Então a gente tem que ter cuidado com isso. E assim, se você observar, no livro de Apocalipse, João fala sobre o quê? Fala sobre cavalos, e aí ele fala sobre cavalo branco, cavalo preto, cavalo vermelho. Ele fala sobre 4 seres viventes, criaturas assim bem diferentes. Então você percebe que o livro de Apocalipse tem muito simbolismo. Um outro aspecto também interessante é que diz que esses mártires estavam ali debaixo do altar e ainda por cima eles queriam vingança. Imagine aí, alguém está no céu, era para estar feliz, mas na verdade está querendo vingança. Eu assisti um vídeo hoje onde um pai fala do perdão que ele deu a uma jovem que atropelou o filho dele. Ele disse: olha, eu perdoei ela porque eu precisava viver em paz e eu queria que ela também vivesse em paz. Se as pessoas que estão aqui na Terra sabem que perdoar é importante para viver em paz, imagine pessoas no céu querendo vingança.
Então você já percebe que não é literal. Só que aí o texto, ele fala sobre o aspecto de, do aberto quinto selo, ele fala sobre o altar. Alguns comentaristas tendem a identificar esse altar como um altar de incenso, mencionado no 7º selo de Apocalipse 8, de 1 ao 6. Mas a referência é que tem sangue nesse texto, em vez de incenso. Nós levamos, então, a alusão do altar de holocausto, não do altar de incenso. E você pode ver que no altar de holocausto é que era derramado sangue, era feito sacrifício. Vocês podem olhar a referência de Levítico, capítulo 4, verso 18, verso 30, verso 34, que sempre envolve o quê? Envolve sangue. Assim como o sangue desses sacrifícios costumava ser aspergido ao redor do altar, o sangue dos mártires, simbolicamente, será derramado sobre o altar de Deus, quando, ao permanecer fiéis à palavra de Deus e ao testemunho. E aí a gente lembra daquele texto que a Adventista gosta muito, Apocalipse 12, verso 17, e Apocalipse 14, verso 12, que diz que ali irou-se o dragão contra quem? Contra a mulher. E foi pelejar contra o restante da sua descendência, que é o que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em quem? Em Jesus. Então, os mártires que está se referindo são aqueles que perderam a sua vida em prol do evangelho e agora ali o seu sangue, simbolicamente, ele é derramado em o quê? Em honra, né, ao que Cristo fez por nós e por eles acreditarem nessa mensagem. Porém, há um aspecto aí que conduz a alma, né, as almas sobre o altar. E essas almas sobre o altar, que já falamos que ela é simbólica, ao considerá-la de forma literal, seria necessário concluir que os mártires não estavam ali felizes de estar no céu. E também, um outro autor chamado George Lade, ele escreve sobre esse assunto, comentando, e ele diz assim, o fato de João ter visto as almas dos mártires sobre o altar, não tem nada a ver com o estado dos mortos, nem com a situação deles no estado intermediário. Porque alguns dizem assim, eles não estavam no céu, mas estavam em um plano intermediário, não tem nada a ver. É apenas uma forma vívida de retratar o fato de que eles haviam sido martirizados em nome de quem? Em nome de Deus. Então, queridos, ali é apenas um simbolismo de que pessoas morreram em nome de Cristo e um dia aqueles que assim trouxeram o mal e não se arrependeram, a justiça de Deus, já viu essa expressão? A ira de Deus, a vingança de Deus virá sobre eles. Olha, por exemplo, quando você olha Apocalipse capítulo 1, é um texto que eu gosto, que diz assim, na vinda de Jesus, versículo 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Como assim até os que feriram Jesus na cruz vai ver? Aí sabe como é que a gente chama isso? Ressurreição especial. Aqueles que estiveram ali na cruz, aqueles que zombaram, que colocaram em sua mente que Jesus não era o Salvador, haverá uma ressurreição especial para que eles vejam Jesus voltando, mas no mesmo momento eles serão o quê? Fulminados. Então Jesus está ali, João, através do livro de Apocalipse, está ali trazendo, queridos, uma esperança, sabe para quem? Para cada um de nós. Eu sei que hoje, em nosso país, por exemplo, a gente tem um conforto em pregar o evangelho e não ser perseguido literalmente ao ponto de custar a nossa vida, mas João estava escrevendo em um período onde muitas pessoas ainda estavam morrendo em prol de Cristo. E ele disse, olha, fique tranquilo, Deus está vendo tudo. Um dia Deus, ele trará a recompensa para aqueles que derramaram o seu sangue pela pregação do evangelho, mas também ele trará aí a vingança sobre aqueles que assim fizeram mal. Então, queridos, eu gosto quando Paulo fala em vários momentos que a vingança pertence ao Senhor, que Deus vai cuidar sobre isso. E da nossa parte, ele diz ali em Romanos, pagai o mal com o quê? Com o bem. Hoje o nosso papel é perdoar e amar as pessoas. Mas um dia, quem agirá com justiça, dando a recompensa para aqueles que crerem e confiaram no Senhor,
e dando ali também a punição para os que desobedecerem e abandonarem a verdade, está Cristo. Ele que é o juiz, ele que é o advogado. E nós simplesmente reconheceremos, justo é o Senhor. Amém. Muito bem, pastor. O senhor não é leão de quadros, não, mas saiu melhor do que leão de quadros, viu? Parabéns, tá certo, pela brilhante explanação. Conseguiu, né? Que são temas difíceis, controversos, né? Que, infelizmente, a maioria das pessoas, por falta de conhecimento, muitas vezes, por aprofundamento, e conhecer o verdadeiro contexto da Bíblia, às vezes distorcem, né? E acaba enveredando por um entendimento contraditório àquilo que verdadeiramente é revelado nas Sagradas Escrituras. Então, pastor, terminando a lição, quais os principais tópicos que o senhor poderia destacar dessa lição, que é importante para os nossos ouvintes, e se o senhor tem alguma experiência dentro daquilo que foi estudado, que o senhor gostaria de compartilhar para todos nós? Pronto. Professor, os dois últimos assuntos, eles são complexos ao ponto de muitos, até que creem na imortalidade condicional da alma, não são de usar muito, porque eles também não sabem explicar. Mas, realmente, o do rico e o Lázaro, ele é o de maior repercussão. E a lição, no estudo adicional, faz questão de trazer um texto de Ellen White, que eu queria ler apenas uma parte que diz assim, ó, na parábola do rico e Lázaro, Cristo mostrou que, nesta vida, as pessoas decidem seu destino eterno. Meus queridos, está sobre nós a responsabilidade de aceitar ou não, crer no que é certo ou não. Porque, na minha experiência, a cada dia, nós temos motivos para crer. E eu percebo que o que me fez me tornar adventista e ainda permanecer é que uma igreja bíblica, e quando você coloca, não sei se vocês fizeram esse teste, eu achei muito engraçado isso, eu escrevi no Google, Igreja Adventista do Sétimo Dia, e li no Wikipedia o que tem lá sobre a igreja. Não é que ali está traduzindo corretamente tudo que tem da igreja, mas eles dizem assim, ó, a crença distintiva da igreja adventista é a imortalidade da alma. Eu achei interessante essa concepção deles, porque o estado dos mortos, eu tenho aprendido que a forma que nós cremos é bem diferente do que se prega aí fora. E por que, amigos, é diferente? Porque muitas pessoas fizeram um abandono da Bíblia, perderam esse senso daquilo que é certo, daquilo que está literal ou simbólico. A forma de interpretar a Bíblia mudou e nós precisamos continuar sendo fiéis às Sagradas Escrituras. Eu tomei essa decisão pessoal, viver pelo assim diz o Senhor, e a cada dia mais me aprofundar para conhecer a vontade dele para a minha vida. Que cada um de vocês também tome essa decisão, conhecer a verdade e se firmar nessa verdade até Cristo voltar. Amém. Louvado seja Deus. Pastor, muito obrigado por participar, tá certo? Pela brilhante explanação, pela insustentável leveza do ser, né? O pastor mostrou muito leve no entendimento, na compreensão e na explicação. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Em breve, o senhor voltará aqui mais uma vez para termos esse bate-papo aí tão bacana, né? Para que nós possamos entender de forma mais clara, mais simples a palavra de Deus. Não é porque, como diz Isaías, é regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. É um quebra-cabeça. A gente vai juntando, né, e monta, e no final a gente vê um quadro, né, o quadro do grande conflito e o desfecho, que no final é a salvação de cada um de nós. Né? Deus, ele nos garantiu a salvação. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Então, você, meu querido amigo, meu querida amiga que está aí em casa, tenha essa certeza, essa convicção. Guarde o seu coração, quer vivos, quer mortos. Jesus vai voltar. Se estivermos mortos, ele vai nos ressuscitar. Se vivos, ele vai nos transformar. O importante é que nós tenhamos a consciência que nós viemos nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor. Pastor, o senhor poderia fazer a oração final, por gentileza? Sim. Obrigado, então, aí, professor Matusalém, pelo convite. Obrigado a cada amigo aí que está participando conosco. Não se esqueça de se inscrever no canal, isso é importante. Eu estava lendo um pouquinho hoje, disse que precisa aí de pelo menos 1.000 inscritos para a gente poder fazer uma live legal. Então, convide seus amigos, se inscrever. No futuro aí vocês poderem participar de forma até ao vivo. Então, a inscrição é de fundamental importância, tá certo? Vamos orar? Querido Deus, ó Pai. Querido Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, por esse momento
que recapitulamos a lição, estudamos um pouco mais da tua palavra, assuntos difíceis que requer um cuidado e quer que a gente analise com bastante precisão para que a gente tome decisões ao teu lado. Lembrando que há alguns assuntos, Senhor, eu entendo que na tua palavra a gente vai ter que seguir também por fé. Porque sem fé é possível te agradar e fazer aquilo que é certo. Estamos então, Senhor, nas horas sabáticas, abençoe cada amigo que estará indo para a igreja amanhã, quem sabe os que estão assistindo hoje na sexta e os que estão assistindo no sábado, que o Senhor os abençoe, dê um sábado tranquilo em tua presença e que o Senhor continue abençoando a todos os envolvidos neste canal. É o que eu te peço no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, mais uma vez, obrigado, pastor. Obrigado a você, meu querido amigo, minha querida amiga, que está em casa. Compartilhe o nosso canal, que você continue sendo abençoado. Que Deus continue te abençoando sempre. A tua casa, a tua vida, a tua família, o teu ministério, a tua saúde, o teu trabalho. Até o próximo sábado.